Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estudar o conjunto solução dos sistemas lineares. A gente vai resolver sistemas lineares com solução única, com infinitas soluções e também sistemas que não possuem solução. E aí como que a gente classifica estes sistemas lineares de acordo com o conjunto solução desses sistemas. Eu vou apresentar a teoria matemática que permite identificar um desses casos, cada um desses casos mesmo antes da gente fazer as contas, e da teoria matemática, alguns podem entender aí como um truque para se livrar dos cálculos. Como que eu bato o olho no sistema linear e eu identifico se ele possui solução, se essa solução ela é única ou se ele não tem solução. A gente consegue fazer isso apenas olhando para o sistema linear. Como que a gente faz isso? Tem uma teoria matemática por trás que justifica isso. Então, vamos lá. A gente começa, então, essa nossa aula de sistemas lineares, solução única, infinitas ou nenhuma, com a classificação, né? Os sistemas lineares, eles são classificados pelo conjunto solução em sistema linear possível. O que é um sistema linear possível? É um sistema linear que tem solução. E se ele for um sistema linear possível, que ele admite solução, esta solução, esse conjunto solução, pode ser única ou posso ter aí infinitas soluções. Quando a solução do sistema linear é única, esse sistema linear ele é chamado de sistema linear possível determinado. Por solução única, a gente entende um único ponto, tá? Então, o sistema linear ele é possível determinado se a solução desse sistema linear for um único ponto. Ele vai ser um sistema linear possível e indeterminado se ele possuir infinitas soluções, ou seja, se o conjunto de pontos que for solução desse sistema linear é um conjunto infinito. E aí são situações em que, geometricamente falando, a solução do nosso sistema linear é uma reta, ou é um plano, ou outras cositas mais. O mais fácil pensar é no caso de retas ou planos. E tem a situação também em que o sistema linear ele é impossível. Ou seja, é a situação em que o sistema linear ele não tem solução. Você não consegue exibir um conjunto de solução para esse sistema linear. E aí, o conjunto de solução é o conjunto de solução vazio, tá? Então, tem esses três casos. Sistema linear possível, que eu classifico em possível determinado e possível indeterminado, e o sistema linear impossível, que é quando não tem solução. A gente vai começar a discutir e diferenciar esses tipos de sistemas lineares olhando para sistemas lineares 2 por 2. Por quê? Porque é o caso mais fácil, tá? O caso mais simples. Mas fiquem até o final da aula, porque apesar de eu começar com sistemas lineares 2 por 2, depois que a gente terminar esses exemplos, eu vou resolver um sistema linear 3 por 3 com outro método de resolução, que na verdade é uma extensão do método que a gente vai usar para esses 3 primeiros casos, tá? Então, a gente vai resolver os sistemas lineares, os 3 casos de sistemas lineares, identificando pelo método da soma. Por que pelo método da soma? Porque quando a gente vai resolver sistemas lineares de ordem maior, idealmente, para facilitar a nossa vida, a gente usa o processo de escalonamento do sistema linear, que, dito de outra forma, é uma aplicação do método da soma, digamos assim, ou o método da soma é um caso particular desse. Então, a gente vai fazer pelo método da soma para já ir pegando a manha com esse negócio e aí depois a gente estende isso. Então, se você assistir, né, o vídeo até o final, depois de classificar esses sistemas lineares, eu vou fazer, então, explicar esse método de escalonamento para sistemas lineares que resolve sistemas lineares de tamanho qualquer de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil, né? E que é um jeito, assim,
olhando, né, do ponto de vista de quem está no ensino médio, é uma forma de estender o conceito do método da soma para sistemas lineares de tamanho maior. Olhar o método da soma é olhar um caso particular de escalonamento de sistemas lineares. Então, eu vou começar com um sistema linear que ele é possível determinado. Eu já estou dizendo aqui em cima que o exemplo que eu vou pegar, ele é um possível determinado. O que é um possível determinado? Possui solução, possível. Possível é possuir solução. Determinado, eu sei quem é essa solução é única. E quando eu digo única, eu digo um único ponto, tá? Como esse sistema, ele é um sistema 2×2, vai ser um ponto em R2, né? Um par XY, né? Solução desse sistema linear. E como que a gente vai resolver esse sistema? Deixa eu tentar trabalhar com uma outra cor aqui para diferenciar. Tá. Já tá no verde. Então, o método da soma vai me dizer o seguinte, essencialmente, eu tenho duas equações, equação 1 e equação 2 no meu sistema linear, e o método da soma, ele consiste em somar as duas equações ou somar as várias linhas do sistema linear ou somar a primeira linha do sistema linear com um múltiplo da outra, tá? Então, não necessariamente você vai simplesmente somar as duas equações. Às vezes, você precisa multiplicar uma equação por alguma constante para depois fazer a soma. Qual é o objetivo? O objetivo é que, após a soma, uma das variáveis que aparece no teu sistema linear, ela dá tchauzinho, bye bye, some. E aí você cai numa equação de primeiro grau em uma única variável e aí a gente sabe resolver. Olha só, se eu somar essas duas equações, eu vou fazer 2x mais x, isso vai me dar 3x, só que y menos y é 0 e 5 mais 1 é 6. Então, eu caí numa equação de primeiro grau. Qual equação de primeiro grau? A equação 3x igual a 6. Se eu resolvo essa equação 3x igual a 6, eu fico com x igual a 6 dividido por 3 e, portanto, o meu x ele vale 2. Encontrei o valor de uma das minhas duas variáveis. O que eu faço agora, considerando que eu estou no método da soma no sistema 2×2? Você escolhe qualquer uma das duas equações, tá? Escolhendo a equação que for mais fácil, eu acho, neste caso, que é a equação 2, eu vou pegar ali, ó, x menos y igual a 1. Mas o meu x vale 2, então é 2 menos y igual a 1. Isso nos leva a menos y igual a 1 menos 2 e, portanto, menos y é igual a menos 1. Conclusão, o y vale 1. E aí chegamos, então, à solução do sistema linear. Portanto, o par ordenado x, y igual a 2, 1 é solução desse sistema linear. Portanto, o sistema linear, ele possui solução única. Eu deixei aqui no cantinho, ó, embaixo aqui pequenininho, como que a gente escreve o conjunto solução para esse caso, tá? Lembrando que as chavinhas aqui representam, então, que eu tô falando de um conjunto e esse conjunto é um conjunto que contém um único elemento e este elemento é o par ordenado 2, 1, tá? Lembrando que o x vale 2, o y vale 1, então você tem solução única para esse sistema. Note que para este caso aqui, bastou eu somar as duas equações que o y sumiu da parada, tá? Mas isso não é suficiente sempre. Vamos lá. Próximo caso, eu quero resolver agora esse sistema linear. Esse sistema linear, ele é possível, mas ele é possível e indeterminado. Eu não tenho solução única para esse sistema linear.
E eu quero fazer isso pelo método da soma. O método da soma consiste em somar as equações para desaparecer com uma das duas variáveis. Se você simplesmente somar as duas equações neste caso aqui, eu vou fazer isso em cinza porque eu quero só convencer vocês do que está acontecendo. Se eu só somar as duas equações, eu vou ficar com menos 8x mais 24y igual a 40. Não some nenhuma das duas variáveis, então só somar as equações não é suficiente para resolver o problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise de consciência aqui e fazer o seguinte, eu quero dar um jeito de sumir com uma das duas variáveis nesse sistema. Então, eu vou fazer o seguinte, qual é o método de sumir com uma das duas variáveis nesse sistema? Eu vou pegar a minha equação 1 e multiplicar ela por menos 3. Eu vou fazer menos 3 vezes a minha primeira equação. Quando você faz menos 3 vezes a primeira equação, a gente fica com 2 vezes 3, 6x, menos 3 vezes 6, 18y, 3 vezes 10, 30. Vou copiar a segunda equação agora, bah. E aí, o que aconteceu com isso? Eu consigo agora, no momento em que eu somo as duas equações, digamos que o meu foco é sumir com a variável x, eu sumi com a variável x. Se eu somar essas duas equações, eu fico com 0x mais 0y igual a... falta um sinal de menos aqui, né? Que eu estou multiplicando por menos 3. Igual a 0. Legal. Então, eu somei as duas equações e me deu 0 igual a 0. Ótimo, né? Se me deu 0 igual a 0, significa que o sistema linear ele possui solução. Não cheguei em nenhum absurdo. Mas eu não consigo encontrar a solução do sistema. Por quê? Porque as duas equações que eu tenho nesse sistema linear são múltiplas. E se as duas equações são múltiplas, isso nos diz que o conjunto solução da equação 1, todo ele é também solução da equação 2. E que o conjunto solução da equação 2 é também, todo ele, solução da equação 1. Só que como essas equações são equações lineares em duas variáveis, o conjunto de solução dessas equações é infinito. E, portanto, você tem infinitas soluções para o teu sistema linear. E como que eu identifico que eu tenho infinitas soluções para o sistema linear? Porque se eu aplico o método da soma, eu chego em 0 igual a 0. Né? Então, eu tenho linhas aí, aquela história do truque. Toda vez que o teu sistema linear for o sistema linear de duas... Toda vez que você tiver na mão sistema linear de duas equações e duas incógnitas, e que uma das equações ela é uma múltipla da outra equação, você tem uma equação de duas variáveis apenas. Aquela equação múltipla não afeta o teu sistema linear. Se você tiver um sistema linear com 5 equações, a quinta equação é uma múltipla da equação 2, a quinta equação tu pode jogar fora, resolve o sistema de 4. Porque aquela que é múltipla das equações anteriores, ela não ajuda a encontrar a solução para o teu sistema linear. E isso reduz o sistema. Bom, então, a gente já entendeu que esse sistema linear, ele possui infinitas soluções. E se eu só somar aqui, não vai resolver nada. Então, o que eu faço para resolver esse sistema? Bom, se esse sistema linear, ele possui infinitas soluções e somar as equações não me leva a nada, então, essencialmente, você pode escolher uma das duas equações, escolhe, sei lá, a equação 1, que é a que está mais fácil aqui, tá? E resolve essa equação, né? Só que isso aqui, ela é uma equação em duas variáveis. Resolver uma equação em duas variáveis é o quê? É isolar uma delas. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar a variável x. Quando eu isolo a variável x, eu fico com 2x igual a 10 menos 6y. Tá tudo multiplicado. Bom, você pode pensar aqui duas coisas agora, tá? Duas etapas aí. Ou você multiplica a tua equação inteira por menos 2, e aí fica tudo positivo, se você se perder.
ou você simplesmente passa o menos 2 dividindo 10 menos 6y e faz jogo de sinal aqui do outro lado. Quando você faz essa conta, o que a gente tem? A gente tem o 10 dividido por menos 2, que é menos 5, e a gente tem o 6y menos 6y dividido por menos 2, menos com menos mais, 6 por 2, 3, mais 3y. Portanto, quem é a solução desse sistema linear? Podemos escrever assim, né? 3y menos 5. Então, o par ordenado solução para esse sistema linear é o par ordenado xy, em que o meu x ele vale 3y menos 5 e o meu y não importa, é um número real qualquer. Então, esse par ordenado é a solução para o sistema linear para todo y em R. Por quê? Para todo número real eu posso fazer essas contas que estão aqui, uma vez que são equações de primeiro grau. Dito isso, uma forma de representar a solução desse sistema linear é essa que está escrita aqui, ó. Conjunto de todos os pares ordenados x, y em R2, tal que o par ordenado seja 3y menos 5y, para todo y como número real. Então, esse caso é um sistema, esse conjunto, né, de duas equações, sistema linear, ele é um sistema linear com infinitas soluções. Dito de outra forma, você tem duas equações para a mesma reta aqui, tá? Então, você tem, essencialmente, geometricamente falando, duas equações para a mesma reta. E aí, a solução do sistema linear é encontrar o conjunto de interseção dessas duas retas. Nesse caso, como é duas equações para a mesma reta, a tua solução é a reta inteira. No exemplo anterior, que eu tinha solução única, eu tinha também duas retas, só que a interseção delas era um ponto. Então, a solução do sistema linear era única. Pensa aí nessa questão. Próxima situação, eu quero resolver este sistema linear aqui, só que eu quero resolver ele pelo método da soma. Bom, neste caso aqui, para facilitar o trabalho de trabalhar com o método da soma, o meu objetivo no método da soma é zerar uma das duas, sumir com uma das duas variáveis, tá? Então, essencialmente, para fazer isso, a gente pode fazer a primeira equação menos a segunda equação. Coloca um sinal de menos aí e faz a primeira menos a segunda. Só que se eu faço x menos x, eu fico com 0x. E se eu faço 4y menos 4y, eu fico com 0y. Porém, se eu faço 10 menos 5, dá 5. E isso aqui está dizendo o quê? Está dizendo que 0 é igual a 5. Quando você conclui que 0 é igual a 5, você chegou em um absurdo, porque não tem como ser 0 igual a 5. Isto é um absurdo. E o que está gerando este absurdo? O fato deste sistema linear, quando você faz esse tipo de conta e você chega em um absurdo, isso diz para você que o sistema linear ele é um sistema linear impossível. Ele não possui solução, porque o método da soma está gerando algo absurdo. E, portanto, o conjunto solução é vazio. De cara, não precisa fazer mais nada. Eu cheguei em um absurdo desse tipo, tenho que o conjunto solução desse sistema linear, ele é vazio. Dito de outra forma, você tem duas retas paralelas aqui, tá? Então, você está tentando procurar uma solução para interseção de duas retas paralelas. As retas paralelas não possuem interseção, portanto, interseção é vazio. Conjunto solução, vazio. Beleza? Então, passamos pelos três casos, método da soma dizendo para você como que você se livra de resolve cada um desses casos, identifica cada uma das três possibilidades. Ser sistema linear possível com solução única ou com infinitas soluções, ou sistema linear impossível. Para a gente poder avançar e ir para a próxima etapa, que é o método do escalonamento para sistemas lineares, a gente precisa entender quando que sistemas lineares são o que a gente chama de equivalentes. E o que a gente quer dizer com sistemas lineares equivalentes? Eles são equivalentes quando eles admitem a mesma solução.
Então, essencialmente, você tem dois sistemas lineares que o conjunto solução desses sistemas lineares é o mesmo. E como que a gente constrói sistemas lineares equivalentes? Aplicando aquelas operações elementares, né? Que a gente discutiu lá, aquelas operações elementares para matrizes que vão aparecer aqui de novo. Então, eu tenho como alterar o meu sistema linear e obter um outro sistema linear chamado sistema linear equivalente que possui exatamente o mesmo conjunto solução. Qual que é a graça disso? É eu poder mexer no meu sistema linear para tornar o sistema linear mais simples, de forma a buscar essa solução mais rápida para o sistema linear. Então, só para entender o que significa dois sistemas lineares possuírem e admitirem a mesma solução, observe esse exemplo. Eu tenho aqui dois sistemas lineares, nitidamente são sistemas lineares diferentes, uma vez que, visivelmente, a segunda equação dos sistemas lineares são equações diferentes, tá? Então, não é o mesmo sistema linear. O que está acontecendo com essas duas equações? Do sistema S1 e do sistema S2? Elas são múltiplas uma da outra. Então, você está pegando a segunda equação do sistema 1, multiplica por menos 3, você obtém a segunda equação do sistema 2. Então, elas são equivalentes. E elas admitem o mesmo conjunto de solução. Então, por exemplo, aqui o par 2, 4. O par 2, 4 é solução para esse sistema linear. Vou olhar aqui no S1. Então, eu tenho x igual a 2 mais 3 vezes y igual a 4, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14, satisfeita a primeira equação. X igual a menos 2 mais y igual a 4, se a gente somar vai dar 2, está satisfeita a segunda equação. Então, o par é de fato solução do primeiro sistema. Vou verificar que ele é a solução do segundo sistema. Eu vou fazer, então, 2 mais 3 vezes 4, que vai dar 14. Isso aqui a gente já, mesma conta de antes. 3 vezes 2 menos 3 vezes 4 é o quê? 3 vezes 2, 6, menos 3 vezes 4, 12, menos 12 mais 6, menos 6 é exatamente o que eu queria. Portanto, o par 2, 4 é, de fato, solução para os dois sistemas lineares. Então, eu tenho dois sistemas lineares que não são iguais, que existe uma pequena alteração de um sistema para o outro, e eles possuem o mesmo conjunto de solução. Quando que eu obtenho sistemas lineares que são chamados de equivalentes e que possuem, portanto, o mesmo conjunto de solução? Como que a gente constrói isso? A gente constrói isso usando as operações elementares. As mesmas operações elementares que funcionavam para matrizes e que a gente discutiu lá atrás na aula 1.7, que são as operações elementares sobre matrizes, elas funcionam para sistemas lineares. Por quê? Porque todo sistema linear possui uma representação matricial. E se ele possui uma representação matricial, o que eu posso fazer em cima de matrizes? Eu tenho que poder fazer em cima de sistemas lineares. Essa é a mágica, gente, de você entender a teoria matemática por trás. E não só os macetes para resolver as coisas. Porque se você está só focado em entender macetezinho, eu encarei sistema linear, então tem esse processo aqui para fazer. Eu peguei esse outro sistema, tem esse processo para fazer. Peguei esse outro... Você não linka as coisas. E aí fica muita informação para você memorizar de matemática. E matemática tem muita coisa. Então, assim, quando você começa a entender a teoria que está por trás dessa matemática toda, você consegue começar a linkar esses tópicos e perceber que as coisas funcionam bem. Então, lá atrás a gente discutiu operações elementares sobre matrizes. Depois eu defini sistemas lineares. Depois eu expliquei que sistemas lineares possuem representação matricial na aula 3.2. Eu contei, olha, pega o sistema linear, ele transforma, ele possui representação matricial desse tipo. Eu vou reforçar aqui nessa aula no andamento.
Então, se tem uma representação matricial, se todo sistema linear possui uma representação matricial, e nas matrizes eu possuo operações elementares, essas operações elementares devem funcionar em cima dos sistemas lineares também. E qual que é a graça disso? É que ela nos dá, essas operações elementares, nos dá uma forma de escalonar o sistema linear, ou seja, escalonar a matriz dos coeficientes do sistema linear. E escalonar a matriz dos coeficientes do sistema linear me dá uma forma de simplificar o processo de resolução de sistemas lineares. E isso é aplicado para qualquer tipo de sistema linear. E o que a gente está fazendo ali no metasoma nada mais é do que aplicar operações elementares sobre o sistema linear. E quais são as operações elementares de novo? Permutação de duas equações. Trocar duas equações no sistema não tem como alterar o sistema, porque no fim tu está procurando o quê? Um conjunto solução que seja a solução de todas as equações, não importa a ordem que tu apresentou as equações, vai ser solução de todas as equações. Tá? Multiplicar uma equação inteira por uma constante, o que era solução da equação vai continuar sendo solução da equação multiplicada por uma constante, porque é só colocar aquela constante em evidência, te sobra a tua equação original, se zerava a equação original, vezes a constante vai continuar zerando. Então, multiplicar uma equação por constante continua sendo, não altera quem é o conjunto de solução do teu sistema linear. E a última operação elementar, que é a trocar uma linha por uma linha mais uma trocar a linha por ela mais uma constante vezes outra linha. E esta operação da troca da linha por uma constante vezes a outra linha é justamente o método da soma que a gente estava aplicando nos sistemas anteriores. O que a gente estava fazendo? Estou somando duas linhas. Vai me resultar numa equação, aquela equação eu resolvo, sei fazer o sistema. Somar duas linhas é somar duas linhas, a constante é 1. Teve um dos exemplos em que eu peguei a primeira linha menos a segunda linha, ou seja, eu peguei a linha menos uma vezes a segunda linha. Eu somei duas linhas. Obtive uma equação reduzida e essa equação reduzida eu sei calcular a solução. Então, o método da soma que a gente estava fazendo até agora nada mais é do que aplicar uma operação elementar ao sistema linear e que é exatamente a terceira operação, que não é tão trivial de entender que ela funciona, mas ela funciona, certo? Então, é isso. Deixa eu só tomar um golinho de água. Inclusive, bebam água, se hidratem, certo? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui umas ideias. Vou pegar o sistema linear, eu vou fazer o próximo, tá? Vou pegar o sistema linear, esse cara aqui, tá? E vou aplicar operações elementares nesse sistema linear com o seguinte objetivo, tá? Qual é o meu objetivo nessas operações elementares? É reduzir a matriz dos coeficientes desse sistema linear para uma matriz triangular. Então, vamos lembrar como é que a gente transforma esse sistema linear aqui com representação matricial, tá? Então, a matriz dos coeficientes desse sistema linear vai ser o quê? 3 menos 2, 2, 1, 2 e menos 1. 4 menos 3 e menos 3. Aí eu vou colocar aqui do lado, que é o que a gente faz geralmente, você coloca um tracejado aqui, bonitinho, para separar o quê? A matriz agora das constantes, né? Aquela matriz B que a gente tinha, né? Porque o sistema linear, ele é do tipo AX igual a B, em que esse cara aqui é a matriz coluna X, Y, Z, e esse cara aqui é a matriz dos coeficientes. E a matriz dos coeficientes eu vou colocar aqui, ó, 18, menos 5 e menos 4. O que acontece? Quando eu aplico uma operação elementar em cima do sistema linear,
eu estou aplicando uma operação elementar em cima dessa matriz chamada matriz expandida, em que você vai aplicar a operação elementar também a esta parte aqui, que é os coeficientes, os termos constantes do teu sistema linear. E o nosso objetivo aqui, já usando o fato de que vocês sabem escalonar matrizes, o nosso objetivo essencialmente aqui é fazer com que você tenha este pedaço aqui da tua matriz igual a zero. Por que que eu quero esse pedaço da matriz igual a zero? Porque no momento que eu tiver esse pedaço da matriz igual a zero, eu tenho aqui, ó, alguma coisa vezes z igual a uma determinada constante, calculei o valor de z, puf, 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 resolvi o sistema, tá? Então, essa é a pegada aqui. Mas vou fazer com um pouco mais de calma aqui para convencer vocês. Bom, mas se eu quero colocar zeros abaixo da diagonal principal, idealmente eu começo colocando o pivô igual a 1 na entrada A11 da minha matriz. Então, para fazer isso nesse sistema linear, basta trocar a linha 1 e a linha 2 de lugar. Então, troquei as duas linhas de lugar, eu vou ficar com 1 vezes x aqui como pivô, que isso facilita a vida no processo de escalonamento. Agora, o que a gente quer? Zerar o 3 e zerar o 4, né? Você está zerando os dois caras abaixo da diagonal aqui. Então, vamos lá. Para a gente zerar o 3, que está aparecendo aqui no meu sistema linear, basta eu fazer o seguinte, linha 2 menos 3 vezes linha 1. Deixa eu te convencer disso. A linha 2, ela é quem? Ela é 3x menos 2y mais 2z igual a 18. Quem que é 3 vezes a linha 1? Quem é 3 vezes a linha 1? 3 vezes a linha 1 é 3x mais 6y menos 3z igual a menos 15. Agora eu vou fazer uma menos a outra. Quando você faz uma menos a outra, você fica com x menos x, 3x menos 3x, 0, menos 2y menos 6y menos 8y, 2z menos com menos mais 3, então vai te dar mais 5z, 18 mais 15, 18 mais 15, 33. Tá aqui a tua equação 2, linha 2. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar a linha 1 de novo para zerar o 4 que tá aparecendo aqui. Este cara aqui da linha 3. Mas para fazer isso, eu faço o quê? Linha 3 menos 4, linha 1. Então, você vai pegar a sua linha 3, que é 4x menos 3y menos 3z menos 4, e vai colocar o quê? Menos 4, linha 1. Eu vou só colocar 4, linha 1, tá? 4 vezes x, 4x, 4 vezes y2, 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos 1, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Ah, tá. Menos 20. Vamos fazer as coisas direito, né? Porque tem o sinal de menos aqui, eu estou multiplicando por 4 só. Então, isso vai me dar menos 20. Quando eu faço uma linha menos a outra, eu fico com 0, menos 11, mais z, mais 16. Tá aqui a tua linha. Então, eu tenho zerado os x nesse cara. Agora, a gente vai fazer um processo análogo, só que a gente vai trabalhar com... O nosso objetivo é zerar este 11 que está aparecendo aqui, certo? Zerar esse sujeito para você ficar com uma equação que depende só de z aqui na última equação. E para fazer isso, eu preciso usar a linha 2. Então, você vai ter que se responder a seguinte pergunta. Menos 8y mais m vezes menos 11y
y. Não, é o contrário, peraí. Bom, funcionaria igual, vai. Menos 11y mais m vezes menos 8y, esta soma tem que dar igual a zero. Resolve essa brincadeira e descobre quanto que tem que ser o seu m. Bom, veja só, isso vai me dar 8 m vezes menos 8, eu acho que assim fica mais fácil para vocês entenderem, igual a 11y. Quando eu passo o 8m dividindo, isso vai me dar 11y sobre menos 8y. Então, esse m tem que ser negativo e menos 11 oitavos. Então, o teu m tá aí, ó, menos 11 oitavos. Então, eu já sei que vai o quê? Que vai zerar esse cara, porque eu fiz as contas justamente para que essa soma dê igual a zero, menos 11 oitavos de L2. Achei a constante que eu tenho que multiplicar. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Os dois casos anteriores, a constante por quem você tinha que multiplicar estava nítido, né? Porque eu tinha que multiplicar, aqui era 1 e eu tinha que chegar em 4. Então, era naturalmente que eu tinha que multiplicar por 4. Nesse caso, já não é mais, porque aqui é 8 e aqui é menos 11. Eu vou multiplicar o tal do 8 por quanto para chegar no menos 11? Essa era a dúvida, tá? Então, o cálculo que você faz é esse rascunho aqui. Feito isso, então, você sabe que você vai ter que pegar a linha 3, menos 11 vezes menos 11 oitavos da linha 2, para fazer o cálculo. O cálculo vai te zerar, vai levar, então, a 0, 0, 0, o primeiro 0 é porque é 0 com 0 dá 0, o segundo é porque é justamente o que você fez para a coisa funcionar, e o terceiro dá continha. Faz aí a continha que eu confio em você. Se convence de que eu não estou mentindo. Então, a minha última equação, ela ficou uma equação que depende só da variável z agora. E aí, para facilitar a vida, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar essa equação por menos 8. Deixa eu ver se eu multipliquei certo. Vai multiplicar esta equação por menos 8. Quando eu multiplico essa equação por menos 8, eu fico com 47z mais igual a 235. Aqui estava com erro de sinal. Então, vai ficar mais 47 igual a mais 235. Então, isso leva a gente a z igual a 235 dividido por 47 e, portanto, o meu z ele é igual a 5. Encontrei o valor de z usando a equação 3, o que a gente vai fazer? Vai voltar ele para a equação 2. Mas quem que era a minha equação 2? Menos 8y mais 5z igual a 33. Mas o z eu sei quanto é. Opa! Então, isso vai me dar o quê? 8y mais 5 vezes 5 igual a 33. Menos 8y igual a 33 menos 5 vezes 5, 25. Bom, 33 menos 25 é 8, dividido por menos 8 te leva a y igual a menos 1. Pronto, encontrei o valor de y. E tem o valor de z, tem o valor de y, eu vou para a primeira equação, que tem as três variáveis. A variável x mais 2y menos z igual a menos 5. O x é o que eu quero procurar nesse caso, o y eu sei que vale menos 1 pela equação anterior e o z eu sei que vale 5. Pronto, vou resolver esse cara aqui. Então, o meu x vai me dar igual a menos 5 passa para o outro lado somando, menos 2 passa para o outro lado somando. Esse cara com esse cara soma dá zero, o teu x vale, portanto, 2. Encontrei a solução do meu sistema linear e a tripla ordenada solução desse sistema linear é 2, menos 1 e 5. Que eu coloquei aqui como conjunto solução bonitinho para a gente não se perder.
Então, note que fazer esse processo de escalonamento do sistema linear te leva a um sistema que tem zeros aqui, ó, tipo a matriz dos coeficientes do sistema linear, ela passa a ser uma matriz triangular superior e isso facilita horrores a tua vida, porque a tua última equação é uma equação de primeiro grau, uma única variável que você sabe resolver, tá? Então, a gente chega fácil na solução do sistema linear. Vejamos. Aqui eu tenho um outro sistema linear para a gente aplicar esse processo e resolver esse sistema linear. A gente pode, e eu vou fazer isso neste vídeo, trabalhar com o sistema inteiro. Mas nas próximas videoaulas, ao invés de mexer com o sistema inteiro, eu vou trabalhar com a matriz do sistema linear, tá? E eu vou aplicar o método em cima da matriz do sistema linear. Qual é a vantagem? Não precisar ficar carregando essas letras x, y, z, tá? Essa é o grande ganho, né? Em trabalhar com a matriz do sistema linear e não com o sistema como um todo. Então, vamos lá, começar do zero agora e resolver esse sistema S1. Então, primeira coisa que eu quero observar aqui no sistema linear S1 é que você tem um 0y na última equação, tá? Então, tem que lembrar ali que na linha 3 tem um 0 vezes y, porque o y não está aparecendo, então ele vai ter que ir para o lugar dele como 0 vezes y. E aí, para resolver esse sistema linear, a gente começa querendo fazer o quê? Querendo zerar este termo aqui, né? Porque eu vou aplicar, então, as operações elementares sobre o sistema linear para escalonar o sistema linear e conseguir resolver. Então, para fazer isso, eu vou começar fazendo o quê? Eu vou pegar a linha 2 e vou trocar por ela menos 2 vezes a linha 1. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro que a linha 1 a gente não está mexendo, então ela é copiada igual estava lá em cima, não mexe nela. E a linha 3, a linha 3 eu também não estou mexendo. E eu vou forçar a aparecer um y aqui, porque para a gente conseguir enxergar ele, tá? E aí eu vou mexer só na linha 2 e na linha 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a linha 2, que é este cara aqui, e eu vou somar isso com quem? Com menos 2 vezes a linha 1. Então, eu vou somar com menos 2x, com menos 4y, com mais 4z, com 3 vezes 4, 12, pá, positivo. Certo? Não é 3 vezes 4, é 3 vezes menos 2, tá? Então, errei o cara aqui que eu tenho que aparecer, fechou? Então, é menos 3 vezes menos 2, menos 3 vezes menos 2 é 6. 1 vezes 2, olha o que acontece quando a pessoa... Vou começar de novo, por quem que eu quero multiplicar a linha? Deixa eu colocar aqui do lado. Eu quero multiplicar a linha 1 por menos 2. Vamos lá, vamos multiplicar a linha 1 por menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 1, mais 2. Do menos 2 vezes menos 3, 6. Pronto. Agora sim. Isso. Quando eu somo dá 0, quando eu somo dá menos 5y, quando eu somo dá 5z, quando eu somo dá 20. Então, eu vou colocar aqui, 0x não precisa, menos 5y, mais 5z, igual a 20. Vou agora fazer o processo para mexer na linha 3 e colocar, então, no lugar desse 4x, um 0. Então, eu vou trocar a linha 3 por a linha 3 menos 4 vezes a linha 1. E isso vai me gerar
o seguinte sistema linear. A linha 1 eu não mexo, ela tá bem, não brinca com ela, não tô querendo trabalhar com ela. A linha 2 é menos 5y mais 5z igual a 20, e a linha 3 é que eu tenho que me preocupar. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai multiplicar por 4 agora, né? Deixa eu trocar esse meu 2 aqui. Ai, botamos errado. Vou multiplicar por menos 4. Por menos 4. Então, vamos lá. O que a gente quer fazer? Eu quero pegar a linha 3, que é 4x mais 0y mais z igual a 11, e somar com menos 4 vezes esse cara. Menos 4 vezes a linha 1 é menos 4x, 2 vezes 4, 8, menos 8y, menos com menos mais 4z, 3 vezes 4, 12. A soma disso me dá 0, menos 8y, mais 5z, igual a 23. Então, a minha equação, ela é menos 8y mais 5z igual a 23. Que outra operação agora que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu vou ter que trabalhar, minha intenção futuramente é zerar esse cara aqui, ó, para poder chegar num sistema triangular. Só que para zerar esse cara, esse menos 8y que está aparecendo na equação 3, a gente vai usar a equação 2, mas a equação 2 tem um 5 ali para complicar a cabeça. Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a linha 2 inteira por 1/5, ou seja, dividir a linha 2 inteira por 5, para ficar 1y e facilitar a nossa vida. Então, eu vou fazer, próxima brincadeira aqui, vou trocar por menos 1/5 ainda, para ficar melhor ainda a coisa. Então, vou trocar por menos 1/5 da própria linha 2, porque multiplicar uma linha de um sistema linear é uma operação elementar. A linha 1 eu não estou mexendo, a gente copia. A linha 2 a gente divide, então, por menos 1/5. Isso troca o sinal, então vai ficar 5 dividido por 5, 1, menos o tal do z, 20 dividido por 5, 4. E eu vou copiar a próxima. Mais 5z igual a 23. E agora eu quero zerar esse cara. Para zerar esse cara, basta eu fazer o seguinte, trocar a linha 3 por quem? Por linha 3 mais 8 vezes a linha 2, certo? Então, vamos lá. A linha 1 a gente copia, que a gente não está mexendo nela. A linha 2 a gente copia, porque a gente também não está mexendo nela. E a linha 3 a gente vai mexer nela. Vai fazer menos 8. Vamos fazer a conta aqui no canto. Eu quero fazer, então, menos 8y mais 5z igual a 23. E eu vou fazer isso somado com 8y menos 8z, 32, certo? Quando eu faço essa soma dá 0, quando eu faço a soma dá menos 3, quando eu faço essa soma dá 55. Então, quando a gente faz, aqui tinha um pequeno erro de sinal, tá? Era um menos 4,
na hora que você multiplica por menos 1/5, troca o sinal da segunda equação inteira. Então, fica menos 4. Menos 4 vezes 4 vezes 8, 32, com o sinal de menos fica menos 32. 23 menos 32, menos 9. Então, a nossa terceira equação, ela é menos 3z igual a menos 9. Então, note que agora a gente consegue usar essa terceira equação para encontrar o valor de z e, com isso, utilizar, né, nas outras duas equações para encontrar os valores de x e de y. Então, aqui, pegando, então, eu vou enumerar essas equações, né, eu vou chamar esse cara aqui de equação 1, esse cara aqui de equação 2, esse cara aqui de equação 3, e eu vou pegar, então, a minha terceira equação, que nada mais é do que uma equação de primeiro grau na variável z, e vou encontrar o valor de z. Isso vai me dar z igual a menos 9 dividido por menos 3, menos 9 dividido por menos 3 é igual a 3. Pronto, encontrei o valor de z. Agora eu uso esse cara na equação 2. A equação 2 é y menos z igual a 4. Então, se o meu z vale 3, eu troco esse sujeito aqui e fico, então, com y igual a... Peraí, que eu acho que eu comi bola porque era menos 4, né? A equação aqui, a segunda equação é igual a menos 4. Então, se eu colocar o sinal correto aqui, né? Menos 4, sempre tomar muito cuidado com esses sinais nos sistemas lineares, tá, gente? Você come um sinal no meio da brincadeira aqui, você perde a conta toda. Igual a menos 4, eu vou ficar então com menos 4 mais 3, e isso vai me levar a y igual a menos 1. Pronto, encontrei o valor de y. Vou usar isso tudo na equação 1. A equação 1 é x mais 2y menos z igual a menos 3. O x é o que eu quero descobrir neste caso, 2 vezes menos 1, menos 3 igual a menos 3. Isso leva a gente, então, a menos 3 mais 3, menos 2 mais 2, e, portanto, o meu x vale 2. Logo, a solução desse sistema linear é a tripla x, y, z igual a 2 menos 1 e 3. Portanto, esse sistema linear é um sistema linear possível, determinado, com solução única. E aí a representação do conjunto de solução, né, é aquilo que eu venho deixando aí já destacado, a escrita bonitinha pra gente, tá? Então, note que a gente aplica as operações elementares sobre o sistema linear do mesmo jeito que a gente trabalha com as operações elementares sobre matrizes, só que agora em cima do sistema linear, de forma a chegar a um sistema linear escalonado, ou seja, que a última equação possua apenas uma variável, a penúltima equação possua apenas duas variáveis e assim sucessivamente. Então, de baixo para cima, aumentando o número de variáveis para cada uma das equações, e aí sim a gente consegue resolver esse sistema linear. É muito importante, quando vocês estão resolvendo sistemas lineares desse tipo, vocês organizarem os cálculos, tá? Então, cheguei aqui no final, eu vou identificar cada uma das minhas três equações, eu vou dizer, olha, eu vou olhar só para 3, vou pegar a solução, vou olhar só para 2, vou pegar a solução, vou olhar só para 1. O que é importante também aqui, dica, tá? Para quem está aí aprendendo, é você dizer que tipo de conta você está fazendo. Então, deixa indicado, olha, aqui eu estou fazendo tal operação, tal operação, tal operação, tal operação. Por que é importante você dizer que operação você está fazendo em cada uma das passagens e montar essas continhas aqui que eu fiz como auxiliar, como rascunho? Porque vai que você chega no final e a tua solução deu um negócio estranho. Então, você tem que conseguir voltar e ter a possibilidade de conferir as tuas contas. Porque
para verificar que a solução que eu encontrei, né, eu cheguei numa solução e aí o pessoal fala, ah, tá, mas eu tiro prova real como? Ué, pega esse cara aqui e volta para esse teu sistema e verifica se funciona, tá? Então, minha solução é esse cara, voltei para cá, bom, aqui vai me dar o tal do 3 vezes 3, 9, né? Mas você volta para o teu sistema linear original e verifica se aquela solução que você encontrou é de fato solução para as 3 equações. Se não for solução para as 3 equações, ou você está errando conta na verificação, ou você errou conta no processo. Se você errou conta no processo, o que você vai fazer? Você vai voltar usando essas indicações que você deixou aqui nas laterais para verificar se você não perdeu nenhum sinal no meio das suas contas. Só que se você não deixar essa indicação, você não consegue verificar isso, né? Então é muito importante deixar registrado que cálculo que você está fazendo para que você consiga verificar se as suas contas estão corretas, tá? E também num processo, uma prova, você está resolvendo uma prova aí na faculdade ou coisa assim, para que o professor que esteja te avaliando consiga saber aonde afinal você está errando aqueles cálculos, tá? E se o processo é de compreensão, se o erro é de compreensão do processo, é um errinho de sinal bobo no meio do caminho, beleza? Bom, a aula era isso, espero que o conteúdo tenha ajudado. Deixa o like aí para que o YouTube entenda, né, que esse conteúdo é relevante para as pessoas. Considere aí se inscrever no canal se você está tentando aprender geometria analítica ou álgebra linear, né? Saiba que a gente eu vou fazer aqui uma série de vídeos, né, sobre o assunto. A ideia é finalizar aí a disciplina de geometria analítica, né, até dezembro. Então tem aí a playlist de geometria analítica, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, né, para a playlist, caso você queira ampliar aí os seus horizontes de conhecimento. E compartilhe o vídeo com seus amigos se você achar que esse conteúdo pode ser útil para eles também. Muito obrigada pela atenção de vocês e espero encontrá-los nas próximas aulas.